Você chegou no salário que queria. Talvez tenha até passado dele. E mesmo assim, quando para olhar o que ficou de verdade, patrimônio, reserva, segurança real, a conta não fecha. O dinheiro entrou. A vida funciona. Mas o que você construiu com tudo isso ainda não aparece em lugar nenhum. Nesse vídeo você vai entender por que isso acontece e sair com uma estrutura clara para começar a mudar. Não é motivação, é diagnóstico. E o diagnóstico é mais comum do que parece. Segundo a Ambima, 57% dos brasileiros das classes A e B não têm 6 meses de reserva de emergência. Não é a classe C. É quem tem ensino superior, carreira estável e renda acima da média. O que vamos mostrar aqui é que renda alta não é neutra nesse processo. Em muitos casos, ela está ativamente atrapalhando a construção de patrimônio, e a razão para isso não está onde a maioria procura. Dito isso, se você ainda não está inscrito, vale a pena se inscrever. Toda semana tem uma análise nova sobre por que quem ganha bem continua sem patrimônio. E se você se reconhece nisso, a curtida ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente no mesmo ponto. Existe uma crença muito comum entre quem está avançando na carreira: o problema financeiro vai se resolver com o próximo aumento. Não agora, mas quando a promoção sair, quando a renda estabilizar num patamar melhor. E essa crença não é ingenuidade. Ela tem lógica. Se o problema é que sobra pouco, mais renda deveria significar mais sobra. O problema é que não é o que acontece. Segundo a Ambima, 57% dos brasileiros das classes A e B, com ensino superior, carreira estabelecida, renda acima da média, não tem 6 meses de reserva de emergência. E a FGV aponta que a classe média brasileira poupa entre 5% e 8% da renda disponível. Pouco para acumulação consistente ao longo do tempo. Não estamos falando de pessoas desorganizadas. Estamos falando de profissionais que trabalharam duro, chegaram onde planejaram, e que, mesmo assim, olham para o próprio patrimônio e não conseguem explicar o que aconteceu. Pensa num profissional que saiu de R$ 6.000 para 12 mil em 5 anos. A renda dobrou. Se o patrimônio acumulado nesse período não reflete nem de longe esse crescimento, então o problema não está na renda, está em outra coisa. E enquanto a narrativa for falta ganhar mais, essa outra coisa continua operando, silenciosamente, mês após mês, aumento após aumento. O que poucos percebem é que essa outra coisa tem nome, e entender esse nome é o que muda a direção. Essa outra coisa tem um nome técnico: inflação de padrão de vida. Mas na prática, ela não parece um erro, parece progresso. É o seguinte: cada vez que a renda sobe, o padrão de vida sobe junto. Apartamento melhor, carro trocado, plano de saúde mais completo, restaurantes melhores, viagem que antes não cabia no orçamento. Tudo isso parece natural, parece que você está colhendo o que plantou. E em parte, é verdade. Você trabalhou para chegar onde chegou. O problema não é usufruir. O problema é o que esse movimento faz com a sua margem financeira, e porque ele tende a consumir quase todo o espaço que o aumento criou. O mecanismo é simples. As novas despesas não entram como gastos, entram como compromissos. Parcela do carro, aluguel novo, mensalidade do plano. Parecem organização, parecem responsabilidade, mas o que acontece na prática é que despesas que antes eram variáveis, que você podia cortar num mês ruim, viraram despesas fixas permanentes. A margem que o aumento criou foi preenchida antes de gerar qualquer acumulação. E esse é o ponto central do erro. Ele não aparece como erro, aparece como evolução de vida. Do lado de fora, tudo indica progresso. Por dentro, a estrutura financeira ficou mais rígida, não mais sólida. Existe uma razão específica pela qual isso acontece com tanta consistência, uma lógica que, quando você entende, muda completamente a forma de encarar cada próximo aumento. Aqui está a lógica que explica tudo isso. Renda não gera patrimônio. O que gera patrimônio é a diferença entre renda e despesa, aplicada de forma consistente ao longo do tempo. Parece óbvio quando está escrito assim, mas é exatamente essa distinção que some quando a renda cresce. Porque renda alta faz uma coisa muito específica: ela reduz a sensação de urgência. Quando o salário é alto, sempre dá para começar no próximo mês, sempre dá para estruturar depois. E enquanto depois vai sendo empurrado, o padrão de vida ocupa silenciosamente o espaço que o aumento criou. O exemplo dos dois profissionais deixa isso concreto. Mesmo salário, mais dos R$ 15.000.
Um com R$ 10.000 em despesas fixas, outro com R$ 6.000. Daqui a 10 anos, o patrimônio desses dois não vai diferir em proporção ao salário. Vai diferir em proporção à margem que cada um manteve. Um não ganha mais que o outro. Ele só tem mais espaço para acumular. E quando essa margem some, quando a maior parte da renda já está comprometida antes do mês começar, o que parece solidez financeira é na verdade fragilidade. Qualquer interrupção de renda vira crise, independentemente do quanto se ganhava antes. Isso é dependência de salário. E ela cresce na mesma proporção que o padrão de vida, sem que ninguém decida conscientemente por ela. Entender isso muda a pergunta. A pergunta deixa de ser como ganho mais e passa a ser o que faço com o que já ganho. E é exatamente essa segunda pergunta que tem resposta prática. Agora que esse diagnóstico está claro, menoseclando e a pergunta certa já está feita, quem está pronto para ir além da análise vai encontrar algo útil na descrição. Para quem quer entender por que a gente continua tomando as mesmas decisões financeiras mesmo depois de ganhar mais, o lado comportamental disso, não só o técnico, tem a psicologia do dinheiro, do Morgan Housel, na descrição. É afiliado. Se você acessar por lá, apoia o canal sem nenhum custo extra para você. A indicação é porque o livro explica, com dados e casos reais, como o comportamento com dinheiro importa mais do que o quanto se ganha. Extensão direta do que acabamos de ver aqui. Bom, voltando, porque agora é onde a análise vira estratégia. A mudança que separa quem acumula de quem não acumula não está no produto de investimento, não está no valor do salário, está na ordem das decisões. Quem não acumula segue a mesma sequência, recebe, paga as contas, vive o mês e guarda o que sobra. O problema é que quase nunca sobra o suficiente, e quando sobra, já foi consumido por algum gasto que parecia justificado. Quem acumula inverte essa sequência. Recebe, separa primeiro, não e vive com o que resta. Não é disciplina maior, é estrutura diferente. A decisão de acumular sai do campo da intenção e entra no campo do automático. Isso é o primeiro princípio. E ele só funciona se for estrutural, não manual, não baseado em sobra, não dependente de força de vontade todo mês. Automatizar o aporte antes de ter acesso ao dinheiro é o que torna essa decisão sustentável no longo prazo. O segundo princípio é igualmente importante. Quando a renda crescer, o padrão de vida não precisa crescer na mesma proporção. Redirecionar parte de cada aumento para patrimônio, mas antes que vire despesa fixa, é o que mantém a margem aberta ao longo do tempo. É a única forma de quebrar o ciclo que os blocos anteriores descreveram. 2 princípios. Nenhum produto específico, nenhum atalho. O que muda é a estrutura, e a estrutura muda antes do dinheiro chegar na conta. Agora a pergunta prática. Como aplicar isso dentro da sua realidade atual, com os compromissos que você já tem? A estrutura tem 5 movimentos. São diretos. A dificuldade não está em entender, está em não ceder no meio do caminho. Comece pela margem real. Pegue os últimos 3 meses de extrato e some todas as despesas, fixas e recorrentes. Subtraia da renda líquida. O número que sobra é sua margem real, não a que você imagina ter. É desse número que tudo parte. Com a margem na mão, defina uma taxa de acumulação. A referência para quem está na faixa de renda desse canal é entre 15% e 25% da renda líquida mensal. Abaixo disso, o processo existe, mas tende a ser lento demais para gerar impacto relevante em 10 a 15 anos. Esse número é ponto de partida, não teto. Terceiro passo. Automatize antes de gastar. Configure uma transferência automática para o dia em que o salário cai, para uma conta separada, um CDB, um Tesouro Selic. O produto é detalhe. O que importa é que o dinheiro saia antes de você ter acesso a ele. No primeiro mês, a sensação tende a ser de aperto. O que acontece é que você passa a gastar o que está disponível, menos como sempre fez. Só que agora o disponível já descontou o que você decidiu acumular. Quando a renda crescer, redirecione parte do aumento para o aporte antes de qualquer ajuste de padrão de vida. Não precisa ser tudo mando, mas alguma parte precisa ir antes. Esse movimento é o que quebra o ciclo descrito nos blocos anteriores. E a cada 3 meses, revise. Despesas fixas crescem silenciosamente, uma assinatura aqui, um reajuste ali. A revisão periódica é o que impede a margem de fechar sozinha. A estrutura é simples. O que vem depois dela é que a maioria não antecipa. Expectativa errada
É uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonam a estrutura antes de ela funcionar. Então vale ser honesto sobre o que acontece em cada fase. Nos primeiros 3 meses, o extrato não muda muito. A mudança é estrutural, o hábito está sendo construído, a margem está sendo protegida, mas o saldo não vai impressionar. Isso é esperado. Entre 6 e 12 meses, algo muda que não está no número, a sensação de segurança. Um imprevisto aparece e, pela primeira vez em anos, não vira crise. Esse é o primeiro sinal concreto de que a estrutura está funcionando. A partir do primeiro ano, o patrimônio começa a aparecer de forma perceptível, não de forma espetacular, de forma consistente. E consistência composta ao longo de anos produz números que surpreendem quem nunca parou para calcular. O ponto não é a velocidade. É que o processo não para. O que demora mais do que a maioria espera não é o dinheiro acumular, é aceitar não expandir o padrão de vida quando a renda cresce. Esse ajuste é comportamental, e comportamento muda por repetição, não por decisão única. É comum olhar para o extrato nos primeiros meses e achar que não está funcionando. O que está funcionando é o hábito, e hábito não aparece no saldo. Quando o saldo começa a refletir, é consistente. Não vai ser em linha reta. Vai ter mês com imprevisto, momento de pressão, ocasião em que a margem não fecha. Isso não é fracasso. É o processo real. O que falta agora é transformar tudo isso em um ponto de partida concreto para a sua situação. O plano é simples. 3 momentos. Hoje, em menos de 15 minutos, abra o extrato do último mês e some todas as despesas fixas. Subtraia da renda líquida. O número que sobra é sua margem real, não a que você imagina ter. Só isso já coloca você à frente de quem continua operando no escuro. Nos próximos 3 dias, repita o exercício com os 2 meses anteriores e calcule a média. Com esse número na mão, defina um valor de aporte mensal, a referência é entre 15% e 20% da renda líquida. E identifique onde vai automatizar. Qualquer banco digital com CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic já é suficiente para começar. Até o fim da semana, configure a transferência automática para o dia seguinte ao recebimento do salário. Não precisa ser o produto perfeito. Precisa sair antes de você gastar. Se não puder fazer tudo isso agora, faça uma coisa. Automatize um valor fixo mensal. Menos pode ser R$500, pode ser menos. O valor inicial importa menos do que o hábito estrutural. Você ajusta o número depois. O que não dá para ajustar depois é o tempo perdido sem começar. Você não precisa resolver tudo essa semana. Você precisa resolver uma coisa: parar de deixar que o padrão de vida decida sozinho para onde vai sua renda. Comece com o mínimo. Faça funcionar. Depois ajusta. O problema que esse vídeo descreveu não é falta de renda. Nunca foi. É falta de estrutura. E estrutura começa com uma decisão, tomada hoje, não no próximo aumento. Quem ficou até aqui já tem o diagnóstico. A maioria nunca para fazer essa análise. Cada mês sem estrutura é patrimônio que não acumulou, e esse é um custo que não aparece em extrato nenhum. Quem entendeu o mecanismo e não age continua pagando esse preço em tempo e em segurança que não foi construída. A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, está na descrição. Para quem não quer que a clareza desse vídeo vire mais uma análise que ficou só na cabeça. É afiliado, o link está na descrição. Me conta nos comentários qual padrão você mais reconheceu na sua situação: a expansão das despesas fixas, a falsa sensação de controle que a renda alta cria, ou outra coisa. É disso que os próximos vídeos são feitos. E se você conhece alguém que ganha bem e ainda assim não consegue guardar nada, manda esse vídeo. Às vezes, uma análise diferente muda a perspectiva inteira. Se inscreve se ainda não é inscrito. Toda semana tem análise como essa, sem fórmula e sem promessa vazia. Se esse vídeo fez sentido, os próximos também vão. Te vejo no próximo.